de junho de 2019. Esse é o Círculo 377, pesquisador independente da Conscienciologia. Hoje também é o lançamento do livro Conscienciologia, breve introdução à ciência conscienciológica, do professor César Cordioli, que está aqui com a gente hoje, para debater esse tema aqui da pesquisa independente. Pessoal, esse assunto é um dos temas mais complexos, né, da Conscienciologia, um dos temas avançados, e a gente se propõe a debater hoje aqui com vocês, trocar ideias e ouvir a opinião de vocês, para ver como é que está esse conceito aí na massa crítica, né, aqui da CCCI. E também aos telecirculistas que estão hoje aqui com a gente na internet, a gente convida também aqui para o debate e as boas-vindas a vocês. Vamos começar com a definição para a gente tocar o debate aqui, né? O pesquisador independente é o homem ou a mulher atuando sem limites quanto à liberdade cosmoética de investigação e de informação urbi et orbi, dos achados das pesquisas, mesmo avançadas ou de ponta, quanto à multidimensionalidade e ao parapsiquismo. E aí, vocês acham que ele é independente do quê? Para começar a esquentar. Tem que ligar, tem que ligar. Alô, alô. Alô. Vai, pode ir. Eu diria que seria independente da opinião externa, alheia, independente. E poderia até fazer uma troca de debates entre os demais pares que têm a mesma ideia, mas independente, mas manteria seu foco e sua independência quanto à livre expressão dos seus pensamentos. Independente da opinião dos outros. Exatamente. Que mais? Imagino que ele é livre das convenções que ele reconheça que o contém, porque nem sempre ele vai ser livre das convenções que ele ainda não reconhece. Perfeito. Das crenças, dos modelos, né? E, claro, ele vai ser livre de conflitos de interesses mais rústicos ou óbvios, né? Como, por exemplo, uma instituição a qual ele pertence e a que ele tenha que defender aquele modelo de pensamento. Então, os conflitos de interesse tradicionais da sociedade, ele seria, eu acho que aí ele é mais livre. E na perspectiva dos convencionalismos dele, aí vai depender do quanto ele conquista essa lucidez, né? Uhum. Muito bom. Quem mais, pessoal? Olha, tem muitas coisas. Ó, opinião, já foi falado aqui, opinião, crenças conscientes, porque as inconscientes ele nem sabe que está bloqueando, né? O que mais? Para mim, eu não entendo muito bem o que ele quer dizer que quanto à liberdade cosmoética de investigação. Liberdade atuando sem limites, quanto a. O que ele quer dizer com isso, com quanto a? Aqui na definição. Quanto à liberdade cosmoética, né? Sem limites, quer dizer, você não tem restrições na sua investigação. Você não põe um apriorismo. Não há apriorismo. Não, mas não é isso que é o meu problema. Qual que é o seu problema? É uma liberdade sem limite dentro da cosmoética ou em relação à cosmoética. É isso que é meu ponto. Porque a liberdade sem limite, se é sem limite, não dá limite nenhum em fim de papo. Né? Você pode investigar tudo o que você quiser e depois vem a segunda parte, né? É a liberdade de investigação e de informação urbi et orbi para o universo. Quer dizer, para o mundo nosso aqui, né? O universo físico, no caso. O que eu entendi dessa definição é que liberdade cosmoética, né? O cosmoética é a qualificação da liberdade, né? Então, a liberdade cosmoética da investigação. Então, o pesquisador independente, o ofício dele é o processo investigativo.
né? E ele não tem barreiras para a liberdade cosmoética desse ofício investigativo que ele tem. Porque, na maior parte dos casos, nós estamos sujeitos a interesses políticos, econômicos, sociais, de opinião pública, pessoais também. Então, ou seja, nós temos uma série de limites quanto à nossa liberdade cosmoética das nossas investigações. Aí o pesquisador independente ele consegue tirar todos esses limites da sua liberdade cosmoética. Mas claro não tá que dito sempre aí. vai existir algum limite para a sua liberdade cosmoética, né? Mas, tipo assim, enfim, ele consegue tirar quase todos eles, né? E ele caminha aí no processo democrático. Eu acho que essa independência está dentro da democracia, que amplia o processo da liberdade de ser livre. Você acha que a democracia amplia? Essa dúvida... Embaixo. Eu acho que não está ligado. Explorando essa ideia que o professor Laurentino trouxe, que eu acho que é bem importante, isso aqui me parece que é um pouco tautologia, sabe, professor Laurentino? Da mesma forma que o professor Waldo coloca, e estou deduzindo que isso aqui é professor Waldo, tá? Não tenho certeza. Sim, é o verbete dele. Mas, da mesma forma que ele coloca que você atua sem limites, você está dentro de uma liberdade cosmoética. Então, a cosmoética ela seria o limite da tua pesquisa independente, né? Em relação à tua capacidade de perquisição, de investigação, porque às vezes você não pode entrar demais, porque você pode estar invadindo a liberdade daquela pessoa, daquele contexto, como também a comunicação dos teus achados, né? Se você vem com uma informação, às vezes, muito de ponta, você pode promover um estupro evolutivo, né? E aí você está já entrando na linha da anticosmoética. Então, isso aqui é interessante a gente debater, né? Então, sua leitura também é igual à minha. Então, dentro, na liberdade cosmoética, quer dizer, dentro da cosmoética. Isso, dentro da cosmoética você não tem limite. O único limite é a cosmoética. Isso? Eu entendo que é isso. Agora, eu estava lendo, né? Essa pergunta eu tive ontem, porque eu estava lendo o primeiro capítulo do Projeciologia. E lá ele discute a base da ciência e não sei o quê, o primeiro e o segundo. E aí ele coloca que a ciência não tem limite enquanto investigação, mas ela tem limite enquanto aplicação. E aí vem a cosmoética. Que aí é a informação urbi et orbi, então. Eu imagino que a informação é de investigação livre. A cosmoética não impacta o conteúdo investigado, mas a forma de aplicação da própria pesquisa, da própria ciência. Foi isso que eu entendi, professor, mas aquilo ali foi a parte que eu achei mais complexa do capítulo. Então, aí esclarece perfeitamente. Então, lá expande. Voltando nos básicos, nos livros básicos. A cosmoética ela pode ser, né, o limite, e você pode ter limitantes à cosmoética. Essas duas questões. O que mais, pessoal? Tem mais coisa, viu? Ainda tem mais coisas do pesquisador independente. Vocês pensaram em mais alguma? A independência. Bom, o título do próprio Círculo Mental Somático colocou pesquisador independente da conscienciologia. Então, ele abarca o paradigma consciencial, a multidimensionalidade e o parapsiquismo, que um pesquisador independente da ciência não teria essa visão ampliada, tanto da multidimensionalidade quanto do parapsiquismo. Então, o leque se amplia muito mais. Sim. Por exemplo, eu vou puxar um tema aqui para vocês verem o que vocês acham. Ciência convencional. Como que é a relação do pesquisador independente com a ciência convencional? É o princípio da banana technique, né?
Dá uma banana técnica para a ciência. Você tem que fazer uma confluência divergente. Pois é, esse que eu... Você não pode desqualificar, mas ao mesmo tempo você tem que compreender a limitação do paradigma. Eu acho que esse é o desafio, porque a gente cresce dentro desse paradigma. Então, como é que você vai conseguir identificar que aquela forma de construir a tua própria ciência de fato é algo que está introjetado na tua percepção de mundo. Por isso que é difícil. E a mesma dinâmica de contágio acontece dentro da própria ciência, conscienciologia. Quando eu começo a partir de pressupostos que talvez sejam já desatualizados ou anacrônicos, porque a gente tem uma heterogeneidade dentro de qualquer ciência, até dentro da conscienciologia. Então, é super complexo você identificar o limite daquilo que você não vê, que é o coletivo, né? O estilo de pensamento do grupo. É muito complexo. Olha, alô? Alô? Está saindo som? Acho que agora sim. Vai. Então, tem um aspecto simples, que é a independência em relação à instituição. Eu tenho participado de eventos fora do Brasil, e eventos assim, globais, de fato, e tem lá a categoria pesquisador independente. Isso porque a maioria das pessoas se apresentam vinculadas a determinada instituição. Então, esse termo ele é, vamos dizer, comum. Ele é comum, ele não foi criado no ambiente da conscienciologia. O que acontece é que essa noção de independência ela se aprofunda um pouco mais na conscienciologia pela necessidade da conscienciologia se afirmar com uma identidade própria, né? Agora, internacionalmente, isso é antigo, né? No meu caso, por exemplo, na hora que vou participar de um congresso fora, eu prefiro me apresentar como pesquisador do CAEC do que como pesquisador independente. Porque lá tem uma conotação diferente, né? Sim, não é pela conotação. Eu estou falando o seguinte, a importância... Não vai vincular uma coisa com a outra. Mas no nosso caso, você prefere representar a sua instituição ou não? Entende? Na hora que você vai participar de um evento fora, representando a conscienciologia, o que é melhor? No seu caso, você vai lá representando a Unescom ou como pesquisador independente? O César vai representando a IEC ou alguma outra IC, ou pesquisador independente. Então, aí no caso, tem que se exercer uma opção inteligente, né? Porque as nossas instituições, elas têm um valor para nós também, ok? Agora, se aqui dentro da CCCI, a pessoa não concorda com nenhuma instituição, e ela quer levar uma ideia adiante, aí aqui, na CCCI, ela se apresentaria como pesquisadora independente, ok? Ou então, se ela simplesmente, de uma maneira assim, mais cosmoética ainda, o professor Valdo, acho que ele falava isso, no caso talvez dele mesmo, né? Porque muitas vezes ele estava banando até para as nossas próprias ICs com as ideias dele. Aí ele se afirmava como pesquisador independente aqui no nosso meio. Uma coisa que eu via muito dele era a jaquetinha dele do CAEC, né? Então ele ia para viajar e tal, ele botava sempre a jaqueta do CAEC e divulgava muito o CAEC no internacional, principalmente. Né? Que é a instituição base. Mas isso que o Ulisses está trazendo mostra essa condição, que esse conceito ele existe, independente da conscienciologia, existe a figura do pesquisador independente. Ontem mesmo eu estava vendo um cineasta que se definia como pesquisador independente, relatando lá um trabalho que ele estava fazendo e não tinha instituição vinculada a ele. Mas em relação à ciência convencional, eu acho que dá para a gente explorar um pouco mais esse conceito da nossa relação com a ciência convencional, do ponto de vista do pesquisador independente, que eu acho que isso é um assunto complexo. O que você acha, Laurentino? Mesmo avançada ou de ponta quanto à multidimensionalidade e ao parapsiquismo. Que o que caracteriza o pesquisador independente da conscienciologia é isso daí. É que você não põe limite nem a essa questão da multidimensionalidade, o que não é aceito normalmente pela ciência convencional. Então, a ciência convencional fica nesse mundo físico. Ele inclui o físico, né? A multidimensionalidade inclui a dimensão física, né?
E eles ficam só no físico. Eles ficam só no físico. Aí tem uma sutileza, né? Da nossa abordagem, né? O que vocês acham? Olha, só para dizer, essa divisão entre ciência convencional e conscienciologia, nos parâmetros que a gente pensa, isso há algum tempo já não tem mais assim. Você vai nos eventos e esses assuntos são aceitos. A questão não é o que falar, é como falar. Você vai lá num congresso que você acha que não pode falar. Aí você vê um sujeito falando exatamente de consciex, só que ele apresenta uma metodologia organizada. Sabe? Se a pessoa tem uma metodologia organizada, aí você pode falar de qualquer coisa. Sabe? Hoje, esses eventos assim, que tratam desses assuntos, o espectro é muito amplo, bastante amplo. É que esses eventos, Ulisses, eles já têm uma característica que é estudar mais ou menos esse assunto. Mas, por exemplo, num Congresso Brasileiro de Cardiologia, se eu for apresentar a holossoma interna... Mas se você apresentar com método ou com alguma evidência interessante... Pois é, mas assim, é uma situação que, dependendo do métier, você tem uma certa abertura. Por exemplo, numa escola de doutorado convencional, né? Como é que a gente lida com essa condição, com essa variável, né? Eduardo. Mas existe... Pode falar. Pode falar. Eu ia comentar que, por exemplo, eu venho do direito, aí agora eu estou fazendo mestrado em educação. E o que eu noto lá na educação é que a gente está podendo fazer pesquisas com outros vieses, claro, com essa metodologia que o Ulisses falou, tem que ser robusta, mas dentro do direito, quando eu vim, é algo muito mais rígido. Na educação eu estou achando muito interessante, porque os pesquisadores de lá vêm de todas as linhas, eles conseguem abordar vários assuntos multifacetados que eu estou impressionada. Eu não sabia desse viés da educação, estou falando da educação específica, que é o meu caso, do mestrado, que no direito eu nunca vi. Então, eu concordaria, assim, de que, dependendo da linha da ciência convencional em que nós estamos inseridos, aí a gente vai poder dizer se há uma autonomia do pesquisador ou se ele fica mais engessado. Então, eu até colocando lá no conceito inicial, uma das questões que eu vejo do pesquisador independente tem muito a ver com a autonomia da gente. E essa autonomia dentro de um livre-arbítrio com responsabilidade. Aí, puxando tudo o que vocês falaram, a responsabilidade dentro do limite cosmoético, dentro do respeito ao outro que vai estar ouvindo aqueles assuntos, aquelas temáticas. Então, sempre eu penso que o pesquisador ele tem a ver com a autonomia dele, mas ele não pode ultrapassar um limite em que vai fazer talvez estupro evolutivo. E agora também é um limite tênue, né? Porque, vejam, se a gente trabalha com pesquisa independente, vai ter assuntos que a gente vai ter que abordar, que a gente vai ter que ultrapassar, vai ter que fazer transverpon, vai ter que fazer neoverpons, independente da linha do segmento. Como é esse limite? Eu fico pensando, né? Aí a gente sempre cai nessa questão da cosmoética. Mas, gente, a cosmoética, se a gente for ver mesmo, qual o limite dessa cosmoética? Em que momento eu posso fazer um impacto terapia com as minhas verdades, porque vai ser importante para aquele grupo ouvir aquilo, é o que eu estou vendo aqui na educação, com os assuntos que a gente está levantando lá, que às vezes o pessoal ainda não entende, mas o pessoal já está conseguindo ter abertismo. Quem ouve as verpões, ou quem ouve, ou que está aberto para aquelas ideias novas, também tem que ter o abertismo dela. É um limite bem tênue dessa responsabilidade, esse livre-arbítrio que a gente tem que ter, mas também em respeito ao outro. Então, é uma questão que eu vejo da autonomia, mas também esse livre-arbítrio com responsabilidade. Ó, pessoal, a Karina está lançando um livro aqui, ó, que é Sutilezas do Ilícito Penal. Ela fala de cosmoética aqui, agradece o professor Valdo aqui e tal. Então, vamos bater uma salva de palmas para ela. Já está lá no ar. Só aproveitando aqui, ó, quem não tem esse livro do Círculo Mental Somático, a gente queria recomendar, que é o estudo da história já do Círculo Mental Somático, né? Os primeiros aqui, de 1 a 10. Então, quem não tem, vale a pena dar uma olhada. Muito bem, pessoal. A gente falou aqui de várias questões que envolvem a independência da pesquisa. Eu vou trazer mais algumas aqui para vocês. Money Society. Sociedade do Dinheiro. O money. O que vocês acham? O pesquisador independente, ele precisa ter independência financeira? Qual é a opinião de vocês sobre isso?
Será que eu posso só voltar um ponto? Pode. Porque o Ulisses e a Cá trouxeram essa questão da heterogeneidade da ciência, que a ciência já não é mais um bloco ciência convencional ou conscienciologia, de fato. Eu acho que tem uma característica que ajuda aí, que são as áreas da ciência que trabalham mais com as pesquisas qualitativas. Eu acho que elas ficam mais aproximadas da conscienciologia, que elas trabalham mais com o subjetivo da ciência. Porque a gente tem áreas realmente a própria medicina, ela é heterogênea. Se eu for na saúde coletiva, vai ter um monte de elementos do subjetivo, dos determinantes sociais de saúde. Medicina de estilo de vida, por exemplo. Pronto. Fácil. A questão, quanta gente estudando a questão da espiritualidade, das orações. E tem outras áreas que são extremamente duras, né? Vai no congresso de neurocirurgia. Pois é. A gente não quer que o neurocirurgião, naquela hora, tenha uma crise existencial com o instrumento ali na mão. Então, a gente tem sutilezas. Então, acho que esse é um ponto que ajuda também a entender essa heterogeneidade, porque se a gente realmente blocar a ciência convencional como algo muito estanque, nós vamos querer se excluir dela e como é que nós vamos produzir evolução, né, apartado? Não vai funcionar. Deixa eu só dar um exemplo para ilustrar, porque o assunto hoje vai bem além disso. Ano passado, eu participei de uma conferência em que estavam sendo apresentados os androides mais avançados que tem hoje. Tem uma indústria de Hong Kong, que é a principal, que se chama Hanson, em Hong Kong, que fabrica hoje, que está desenvolvendo os principais androides. E tem uma androide, especificamente uma linha, que se chama assim, androide empático. Então, eles acham que a parte da empatia já está bem avançada. A parte da empatia. São androides que eles já consideram que estão acima da média dos professores do planeta, assim, qualquer tipo de escola. E estava lá um engenheiro-chefe, né, que é o responsável pelo androide, e uma outra cientista que é desenvolvedora, que trabalha junto com a Hanson, que é da IONS. A IONS é o Instituto de Ciências Noéticas. Gente, isso está gravado, isso está no site do evento ano passado, qualquer um pode ver a palestra dela, ela falando assim, bem, o nosso desafio hoje é colocar no Android o desenvolvimento dos fenômenos parapsíquicos. Você entende? E isso, nesse ambiente, estava lá os principais mercados, todo mundo ouvindo e tal, então, é gente que trabalha, de fato, com a questão parapsíquica. Você entende isso? Isso foi ano passado. Mas nesse outro... eu entendo, eu consigo entender essa condição que você traz. Só que nessa relação, aí assim, uma coisa que eu pessoalmente penso sobre isso, né? Nessa relação, você pode fazer duas coisas. Você pode ampliar um conceito da ciência convencional, como o professor Valdo fez, por exemplo, com inteligência evolutiva. Ele pegou os módulos da inteligência do Howard Gardner e ampliou isso e acrescentou vários, enfim. E você pode trazer coisas novas dentro do paradigma consciencial a partir da inteligência evolutiva, que é uma das coisas que ele coloca aqui da pesquisa independente. Então, eu acho que nesse processo é desafiador, porque a gente, para trazer Verpom, a gente precisa estar, digamos, centrado no processo multidimensional, né? E não fazendo somente uma leitura da ciência convencional. Eu acho que aí tem duas coisas, mas fala, Justo, o que você acha? Um outro exemplo com seres humanos, nessa relação que a Fernanda comentou, foi que os franceses, os cirurgiões, já têm alguns anos que eles publicam em vídeos e material escrito com informações de saída do corpo quando a pessoa está fazendo a cirurgia. Então, eles já admitem essa possibilidade e já tem alguns anos. Então, eu admito que, como o Ulisses trouxe a robótica, esses processos vão continuar cada vez mais se ampliando em todas as áreas. Daqui a um pouco, estaremos unidos com essas informações. As pessoas vão tornar-se mais conscientes. É isso que eu admito. Primeiro, só falando um comentário em cima do que o Ulisses falou, que foi... você vai nesses congressos, já tem empresas, já tem cientistas que tratam do parapsiquismo, da multidimensionalidade. Isso é verdade mesmo, já há muito tempo. Só que a conscienciologia, ela traz, na verdade, tudo isso dentro da pesquisa participativa.
sendo que, na verdade, a maior parte dos congressos, de instituições e de aplicações tecnológicas de pesquisa da multidimensionalidade, o matter pensing da pesquisa não é a pesquisa participativa, mas sim achar alguma evidência fora do pesquisador, a maior parte, né? Embora acaba tendo que haver, de certa forma, uma certa participação, o matter pensing das pesquisas é sempre achar algo externo ao pesquisador, e não, que é diferente do paradigma consciencial. Eu posso vir aqui e trazer uma pesquisa totalmente baseada na minha experiência pessoal, e isso vai ser aceito e publicado. Se você vai num congresso desse, se você não tem uma evidência além de si próprio, aquela pesquisa não vai ser aceita, embora você consiga falar de consciex, de parapsiquismo, de multidimensionalidade. Perfeito. Enfim, isso é uma coisa. Isso que diferencia o paradigma consciencial da ciência convencional, vamos assim dizer. Esse é um ponto. A outra coisa que eu queria falar, você falou do dinheiro, né, do pesquisador independente. Aí tem aquele conceito que o Valdo ele escreveu um verbete, né, que chama bilibertação inversora, né, que é a condição do inversor existencial dele se livrar de duas condições, que é do dinheiro, através do pé de meia, da independência econômico-financeira, e do processo das energias, através do domínio das energias. O Valdo traz isso dentro da Invexis, mas a gente pode ampliar, né, como um todo, né? Então, meio que abordando o tema do pesquisador independente já de forma ampla, eu acho que a gente tem que abordar por esses dois aspectos. Então, a independência econômico-financeira, para a pessoa se libertar do establishment, do zeitgeist de forma mais ampla, para ela não ter nenhum tipo de rabo preso com alguma instituição, para ela ter liberdade filosófica quanto a, enfim, a si mesmo. E o outro ponto é o domínio das energias do parapsiquismo, para ela conseguir, né, chegar nessa condição aqui, né, do max pesquisador independente, né, de aplicar o princípio da descrença em todo lugar, em todas as dimensões, através da multidimensionalidade. Então, acho que as duas coisas que a gente tem que falar é isso, é do ponto de vista intrafísico, da liberdade financeira e institucional, e do ponto de vista multidimensional, de você não ter rabo preso multidimensional, de você pagar o karma, de você dominar as energias, dominar o parapsiquismo. Então, acho que são esses dois vieses que tem que abordar para falar do pesquisador independente. Não sei o que vocês acham, mas acho que é por aí. A tréplica. Vai lá, cara, fala aí. Você viu o que ele falou em relação... Acho que é importante esse debate. Olha, eu pensei aqui nessa tréplica, mas eu ia esperar desenvolver um pouco mais o assunto, porque no pesquisador independente, para esse nosso conceito, tem muitas facetas, né? Um ponto é assim, se a gente cria um modo de ser que nos desconecta da multidimensionalidade e do resto do mundo, isso é para pensar. Porque se alguém faz ciência, isso é para servir de benefício para todos, certo? Então, veja, se a gente cria um modo de ser em que nós deixamos de ser aceitos, eu acho que também é tarefa nossa tentar superar essa falta de aceitação para oferecer o que você tem de bom. Eu não conheço um cientista que tenha criado alguma coisa que ele ficou satisfeito de que ninguém se interessou por aquilo. Você entende? Você descobre algo e que se ninguém se interessa por aquilo, ele fica satisfeito. A gente sabe que quando tem um avanço, é natural que talvez haja um desinteresse, uma falta de compreensão, isso aí faz parte. É uma rejeição, tem gente que tenta acabar com o outro, às vezes por uma ideia diferente, isso tudo faz parte, eu acho que, do serviço, assim, de um cientista que vai além, né? O Galileu lá teve que mentir para não morrer. Acho que isso faz parte do nascimento da ciência, ok? Mas, ao mesmo tempo, acho que nesse intuito de ser conscienciologia, né, de a gente superar tudo que está indo contra esse núcleo que é assistencial, que é interassistencial. Então, acho que a gente não deve se satisfazer e se acomodar em uma condição de gueto, de baixa comunicação, sabe, assim, exaltar uma diferença e não procurar superar essa diferença, sabe? Então, Luiz, o que eu diria é o seguinte, essa questão da autopesquisa, hoje, é um desafio de método, sabe? É um método que, na maioria dos lugares, realmente, hoje, não é aceito, porque as pessoas veem muitos problemas metodológicos com isso. Então, para nós é um desafio superar, quer dizer, melhorar essa condição metodológica.
A gente, de fato, assim, veja a carência de trabalhos onde a autopesquisa é o objeto metodológico. Então, a gente tem que discutir os problemas da autopesquisa. Nós fazemos isso. Se a gente só exaltar a autopesquisa e não ver na própria autopesquisa assim, as próprias dificuldades metodológicas que implicam, a gente não vai levar isso para frente entre nós. Porque o que vai acontecer e já acontece entre nós? Alguém fala alguma coisa para você de autopesquisa e você, às vezes, não leva em consideração, porque você acha que a pessoa está viajando na maionese lá. Entendeu? Isso é um problema metodológico intrínseco da nossa comunidade. Então, a gente mesmo, às vezes, tende a não aceitar a autopesquisa do outro. Você entende? Então, nós nos acomodamos com isso. Qualquer pessoa vai estranhar uma autopesquisa rabugenta. Isso é natural. Agora, se você faz uma autopesquisa de qualidade, gente, isso é atrativo para qualquer um. Para qualquer um. Você mostra resultado. Então, acho que a gente tem que trabalhar nossa qualificação, problematizar a autopesquisa. Se eu estou entendendo o que você problematizou, Luiz, é autopesquisa, né? Isso. Porque existe um tipo de pesquisa que já é bem avançada por aí, que chama-se pesquisa em primeira pessoa, que é um pouco diferente da autopesquisa, né? A autopesquisa chega ali onde o Luiz estava dizendo, né? Não sei se ficou clara a noção, né, a questão. Eu acho que a gente tem que levar nossas ideias adiante, mostrar como isso é bom, né? Agora, trabalhar para qualificar a nossa autopesquisa. Se for uma coisa capenga, a gente passa vergonha entre a gente, entre qualquer um. Você vai contar para o seu amigo uma coisa mal feita, você vai ouvir. Laurentino. Não, eu estou só notando que esse ponto que ele abordou está tratado de um outro viés, mas no parágrafo é isolamento. A última linha do isolamento. O isolamento mental somático ou técnico, condição exigindo constante atenção a fim de ser evitada. É o isolamento mental somático. Mas tem uma outra coisa, tanto individual como coletivo. Tem uma outra coisa importante aí também, que é aquela na primeira página do folheto, lá embaixo, mega escolhas, onde ele fala assim: quem escolhe a autoevolução é o pesquisador independente que caminha com a antipatia maior do público-alvo. E outras coisas mais, né? É um processo complexo, né? Mas e aí, pessoal? Quem mais? Dessa relação aí com a ciência convencional, quem mais quer acrescentar? Eu gostaria de acrescentar, assim, que o que é a minha experiência, eu ainda estou registrando, mas da diferença é a autoexperiência, é a vivência que você faz e as suas experiências dentro do paradigma consciencial, dentro da multidimensionalidade, usando o princípio da descrença. Porque eu vejo assim, quais são as minhas vivências, quando eu vou me auto-pesquisando, me auto-conhecendo, e aquilo eu consigo transbordar não só para mim, mas para todo o contexto dentro do paradigma consciencial. Eu consigo perceber o que está ocorrendo e o que eu posso fazer, a mediação e a assistência, que aconteça o melhor para todos. Isso, para mim, é autopesquisa. Ok. Essa questão da Money Society, acho que vai numa fala que também foi trazida aqui, que nós temos uma limitação de método na ciência, né? Mas nós temos também uma limitação de propósito, de priorização evolutiva, porque quando a ciência exclui a multidimensionalidade, né, ela se aproxima, ou ela é de fato o materialismo. E quando a gente vai para o materialismo, até que ponto nós estamos indo ao encontro do hedonismo? Simples. Então vamos curtir o que está aqui, vamos aproveitar enquanto estamos vivos, pronto, acabou. E o usufruto é esse. Então, me parece que por trás do problema do método que nós temos na ciência mais tradicional, nós temos um problema de valor, de para que aquela ciência serve. E aí entra o Money Society, né? Então, aquela ciência está a serviço de quê? Ela trabalha para produzir que tipo de bem?
é um bem consciencial, um bem evolutivo, ou é um bem de consumo, né? Um bem de satisfação rápida, imediata, e que provavelmente está numa escala de produzir bens para quem ganha dinheiro com vender aquele bem. Então, acho que o Humanist Society está muito infiltrado no próprio propósito da ciência, para que ela é produzida. A intenção da ciência. Na intenção, na lógica e que, de fato, rege a própria lógica de relações, né, do mundo. Então, quando a gente entra num outro paradigma, a gente se propõe a quebrar essa lógica, aí contra a lógica do Humanist Society. Mas me parece que aí está um dos grandes elementos de diferenciação, que é a questão da inteligência evolutiva, da priorologia. Perfeito. E na prática, eu acho que talvez a maioria do pessoal não dá valor porque não vê dinheiro no que a gente faz. Então, assim, a Conscienciologia não vai dar dinheiro para esse pessoal. Aí eles se interessam pelo nosso assunto. Na prática, é isso que se vê. O que dá dinheiro, aí vai um monte de gente lá. Isso aí é prático. Talvez isso seja o nosso maior desafio, mas também uma forma de proteção, né? Porque a gente não é interessante, ninguém quer ficar brigando com a gente, destruindo a gente, no sentido assim de desqualificar o que a gente faz, porque deixa aquele bando de louco lá inventando ciência parapsíquica, né? A gente não chega a incomodar demais, no sentido de que a gente não ofende o próprio sistema de ganho financeiro, né? Então, tem uma coisa muito complexa nisso aí, até onde o nosso ônus é o nosso bônus. Quer dizer, a projeciologia, do jeito que a gente vê, não interessa nada lá para os androides parapsíquicos. Mais ou menos isso. Quando eu vi aquela história, cola. Eu só pensava na projeciologia. Eu falei, gente, esse pessoal não se interessa mesmo por projeciologia. Você tem que arrumar uma cola para colar a consciência no robô, né? Como é que vai fazer? Uma cola multidimensional aí para... Será que não vão ter aquelas consciências? Microfone. Da problemática, não vão haver consciências se comunicando através dos androides? Pois é. E trazendo até o nome, elas vão se denominar também. E está ocorrendo uma revolução. E me lembra, até eu falei para o Ulisses, o estudo da transcomunicação. Eu lembro que eu ficava lendo todos aqueles artigos que saíam no jornal espírita, no meio espírita, com a transcomunicação, que eram aqueles aparelhos em que as vozes apareciam. Muitas eram vozes inteligíveis, quase que não se entendia, mas tinham algumas muito claras, que podia, né, que as consciências se comunicavam, inclusive com estação espacial. Muito bem, pessoal. Vamos aqui para a próxima pergunta. Ó. Quais as variáveis e critérios para identificar um pesquisador independente? A independência financeira é uma condição necessária e suficiente? Como é que a gente identifica um pesquisador independente da Conscienciologia? Quais são os critérios que, na visão de vocês, ele tem que apresentar? Vou ajudar. Por exemplo, ele pode ser um academicista? E pode ter uma formação acadêmica e ser um pesquisador independente? Na visão de vocês? Aí tem uma canga ideológica. A pessoa não pode ter uma canga ideológica. Isso é básico, né? Se esse academicismo representar uma canga ideológica, aí não é bem independente, né? Ele não tem independência. Vocês concordam com isso? A sensação que eu tenho é que quando o professor Valdo ele trouxe essa ideia do pesquisador independente, que, como o Ulisses falou, já é da ciência convencional, mas ele trouxe para a Conscienciologia, ele trouxe com a ideia de reforçar a independência do pesquisador no sentido da autonomia dele, de não ter canga ideológica, dentro desse contexto, entre o pé de meia, que é o desejável, né, para a pessoa não ficar dependente, inclusive, dos assistidos, né? Então, ela pode não se preocupar necessariamente
com a opinião do assistido sobre o trabalho que ela está fazendo. Então, ela tem independência. Agora, a rigor, não existe pesquisador independente, porque ele sempre vai ser dependente de alguma coisa. Ele vai estar dependente ou subordinado à cosmoética, ele vai estar dependente da fórmula pensênica dele, que vai limitar os achados dele, ele vai estar limitado ou dependente de uma série de circunstâncias, entendeu? Mas eu entendo que a ideia do independente é nesse sentido, é da autonomia, né? Então, para mim, não que você tenha condições excludentes necessariamente. Você tem, eu acho que é muito mais condições desejáveis, né? Que mesmo um pesquisador que não tem um pé de meia, não necessariamente você vai dizer, se você não tem pé de meia, você não é pesquisador independente. Às vezes ele pode ser, mas talvez se ele tivesse pé de meia, ele poderia atuar num nível melhor, sem se preocupar com essa questão, entendeu? A tua abordagem é uma abordagem de gradação, né? Percentuais. Percentuais. Você chegar num ponteiro ali de máxima e alguém com ponteiro de mínima, quer dizer, é uma questão de meta, né? Mas para mim o mais sério do independente é isso, é a palavra autonomia. Isso é o mais sério. E eu vou repetir, autonomia inclusive em relação aos assistidos. Porque se é um processo de interdependência. É claro que você, quando escreve alguma coisa, você às vezes tem que dosar a informação que você está dando. Você não pode, às vezes, lançar um livro mais avançado, você tem que preparar o seu público leitor, começar com algo mais simples para chegar no mais avançado. Mas, na prática, você também não pode ficar dependente demais, tipo assim, será que eu não vou escrever sobre isso porque os meus assistidos, meu público-alvo não vai entender isso. Ou não vai gostar. Ou não vai gostar. Aí, se você ficar também nessa linha, você não chega nas respostas. Exatamente. Você não faz o breakthrough mental somático, você não rompe, não faz o rompimento da barreira de frente. Então, acho que, para mim, é isso aí. Assim. Que é essa condição de saber lidar com a antipatia, né? Se você começa a ficar muito simpático, isso é um problema. Aí a questão, além da independência que ele perde a característica de pesquisador, né? Ele começa a entrar na pesquisa de guru, no papel de guru. Então, é muito sutil esse papel. O quanto a gente deseja a aclamação pública a partir de algo que se diz ou que se produz. Porque a gente está discutindo pesquisador independente, mas parece muito óbvio, mas existe o risco da pessoa perder, inclusive, o papel de pesquisador, na hora que ela abre mão de produzir conhecimento para produzir autorreconhecimento, né, ou heterorreconhecimento. E isso, todos nós estamos sob risco, porque todos nós temos ego. O tamanho dele é uma questão de ajuste, de autoajuste. Outra questão também que eu ia levantar, não foi falada aqui em algum momento, porque talvez esteja ultrapassada em algumas ciências, a questão da neutralidade, né? Que a gente vê assim que em algumas ciências aquela questão da neutralidade científica, né, já está ultrapassada, em outras não. Aí eu fiquei pensando agora quando você falou essa variável, além da questão da autonomia que eu falei lá no início, eu acho que o pesquisador independente ele tem que ter opinião própria, ele não pode agradar. E aí eu fiquei pensando agora assim, algumas pessoas que passaram aqui na CCI, sempre aqueles pesquisadores independentes, um exemplo, o professor Valdo, ele não era murista, vocês lembram? Era em cima do lance, às vezes antipático, a gente ouvia algumas coisas assim que a gente às vezes ficava balançado. Então, eu acho que uma das questões é não ser neutro. O pesquisador independente ele tem que ter aquele posicionamento e bancar. E aí, talvez, essas questões que foram levantadas aqui, que não ter essa canga ideológica, econômica, cultural, isso vai ajudar, porque aí ele vai se posicionar e não vai ter medo. Ele não vai precisar agradar ninguém. Então, eu acho que essa variável também da não neutralidade, ela vale a pena a gente pensar também um pouquinho. É quase uma condição autoconsciência terápica, né? O cara não fazer média, né? Aprender a se posicionar. Isso é uma condição desafiadora para todos nós. Você sabe, Eduardo, que para mim um dos itens mais sérios dentro da conscienciologia é o seguinte: o professor Valdo ele contribuiu com o que ele pôde e ele formou, vamos dizer assim, um core de pessoas para darem continuidade a essa ciência, para avançar. E nós estamos, na minha opinião, hoje dentro de um momento crítico de destino na conscienciologia, onde a gente está decidindo se a gente vai basicamente ficar um pouco na linha só do que o professor Valdo fez, ou se de fato a gente vai conseguir ampliar esse conhecimento. Ludwig Fleck, que é um pesquisador bem famoso, bem conhecido,
no início do século passado, ele já, na verdade, no século retrasado, né? Não, 1900 e pouco. Não, então é o século XX. Ele coloca o seguinte, que todo grupo de pessoas, vamos chamar, eu vou simplificar, apresenta um coletivo de pensamento. Esse coletivo de pensamento deriva ou origina determinados princípios dentro daquele grupo. Então, aquele grupo, de certa forma, mesmo que você queira aplicar o princípio da descrença, ele acredita em determinadas premissas. Entendeu? Então, o que acontece? Para você, de fato, conseguir expandir qualquer ciência, você tem que, inclusive, rever, às vezes, esses princípios. O problema é que, quando você tem pensamentos mais disruptivos, que vão mexer nesses princípios, a tendência dos grupos é entrar no módulo instintivo de autodefesa e automaticamente excluir tudo aquilo que for contra esses princípios. E essa linha é muito tênue, porque é nisso que vai originar se de fato vai ser uma ciência ou vai ser um processo de gurulatria ou de religião, seja lá o que for. Então, para mim, hoje, esse é uma grande fio da navalha que todos nós estamos lidando. Se a gente vai conseguir fazer esse movimento disruptivo ou não. Entendeu? E quais as premissas desse movimento disruptivo? O que é esse movimento disruptivo? Né? Mas, assim, a pesquisa independente, ela exige que você... claro que você não vai quebrar tudo, arrebentar tudo, não é isso. Mas você tem que se questionar a todo momento. O princípio da descrença, ele exige que você aplique em relação aos demais, mas, acima de tudo, em relação a você mesmo. Em relação àquilo que você coloca como princípio de vida, que você coloca como sendo o máximo, e aquilo que é a sua verdade absoluta, inverificável. O princípio da descrença mais sério é aquele aplicado à própria consciência. E eu acho que esse é o desafio do pesquisador independente. Como lidar, entendeu? E aí, para mim, é muito claro que é o seguinte, você tem você pega pesquisadores. Se o grupo começa a aceitar, tem essa abertura, esse abertismo consciencial para fazer essa disrupção, beleza, aquilo começa a crescer. Se não tem, é inevitável que haja a maxi-dissidência. E isso foi o que aconteceu, por exemplo, dentro do movimento espírita com o próprio professor Valdo. Ele estava dentro do espiritismo, dentro de um grupo de pensamento, de um bloco. Não conseguiu avançar, o que ele fez? Opa, vamos iniciar aqui, saída pela tangente, vamos iniciar um novo trabalho. Entendeu? É isso que eu acho que a gente tem que prestar atenção. A gente debateu isso aí uma vez num círculo sobre Verpon. E eu lembro que nesse debate ficou muito claro assim, que quando a pessoa, entre nós aqui, quando a gente traz uma ideia que ela é rica, que ela é diferente, que ela mexe, naturalmente a ideia chama atenção. A pessoa não precisa se revoltar, se criar. A ideia dela é grande. Não importa a pessoa. Então, acho que esse é um ponto importante das Verpon, porque o César está trazendo aqui a questão do pesquisador independente e de quando o pesquisador independente ele começa a se destacar, às vezes pelas suas pesquisas, e às vezes traz uma ideia que é um pouco diferente do que o grupo segue ou acredita, né, ou tem a vivência ali. Mas é importante destacar essa condição, que a Verpon, ela se ilumina, ela tem luz própria, né? E tem algumas ideias aqui, isso foi debatido aqui no círculo, que quando você vê a própria ideia da pessoa é maior que a pessoa. E as pessoas são aceitas. E aí você vê que nos alunos, os alunos falam daquela ideia, né? Bate lá na consciência terapia o tema daquela pessoa. Então, eu acho que é importante a gente reforçar essa condição de que o pesquisador independente ele lida com o processo da Verpon, né? Você sabe o que é delicado? É o seguinte, a gente mexe com muitas verdades relativas de ponto. A gente, às vezes, fica arranhando muito o conhecimento mais avançado. A gente fica ciscando, juntando as ideias, ver quando é que a gente consegue chegar. Você pega, por exemplo, o conceito de OFIEX, Oficina Extrafísica. Até poucos anos atrás, era consenso que a oficina extrafísica sumia quando a pessoa dessomava. Qualquer pessoa que chegasse aqui e defendesse que a oficina extrafísica não necessariamente desativa quando a pessoa dessoma, provavelmente ia ser linchada e iam dizer, não, peraí, não, o professor Valdo já disse lá,
A oficina extrafísica para quando a pessoa dessoma. Só que o próprio professor Valdo veio aqui algumas vezes e colocou que existe a UFIEX de Consciex, e ele escreveu sobre isso. Que em determinados casos, a pessoa, quando ela atinge um determinado patamar evolutivo, mesmo depois da dessoma, ela sendo consciência extrafísica, ela vai conseguir manter a sua oficina extrafísica porque é uma necessidade para os trabalhos interassistenciais. Ela está mexendo com coisa tão grande que, às vezes, ela tem que ter um ambiente para botar a Consciex lá, meio que encalacrada ou segurada num processo de contenção. Ok? E aí, se a gente chegasse e dissesse, não, no processo evolutivo da consciência, todo mundo tem que ter o FIEX, cedo ou tarde. Todo mundo ia achar, não, é isso aí mesmo. E se alguém chegasse e dissesse o contrário, dizendo, não, a FIEX não é necessária necessariamente para evoluir, muita gente ia linchar. Só que o próprio professor Valdo chega e fala, lá na frente, quando a pessoa já está, por exemplo, numa condição de serenão, ela já é oficina extrafísica. Ela não tem necessidade de oficina extrafísica. Então, a partir de um determinado patamar evolutivo, também você não tem mais necessidade de ter o FIEX, porque você já é um FIEX. As assistências vão acontecendo automaticamente, você já vai encaminhando, já vai resolvendo, você já domina tanta energia, você já domina tanto processo que você vai encaminhando. Então, o que eu quero chamar a atenção é isso. É que tu pega uma ideia super sofisticada como a da UFIEX, que é um tema muito avançado da conscienciologia. Uma ideia só, ela tem N gradações, N vieses, entendeu? E é isso que eu quero chamar a atenção. Se você estuda conscienciologia e você tem uma ideia fixa sobre determinada ideia, e você parte da premissa, não, isso é isso, aí você não permite mais questionar. E pode parecer fora da nossa realidade, mas para mim, a gente tem muito disso aqui. Quando você pega uma pessoa, por exemplo, que submete toda a sua existência ao que uma Consciex falou, dentro de uma dinâmica parapsíquica, ela não está aplicando o princípio da descrença em relação à vida dela, por exemplo. Ela pode pegar uma ideia a título de sugestão, mas dizer que ela está fazendo aquilo porque a Consciex falou, determinou. E aí? O que vai diferenciar, de fato, a conscienciologia de um outro grupo que vai... Religião. Entendeu? Então, assim, ó, esse tema... Dá para a gente botar muita pimenta nesse molho, dá para fazer um debate bem disruptivo. Eu estou querendo trazer ideias, porque eu sei que a gente está um pouco na linha da ciência, tá? Mas eu acho que a gente tem que trazer para esse lado consciencial. O debate é sobre pesquisa independente, aplicado também à conscienciologia. Não sei se... É interessante que a gente se vê, muitas vezes, fora da ciência convencional, mas a gente, em alguns aspectos, penso eu, Eduardo, considera que nós funcionamos como uma verdadeira ciência que, de fato, está sempre aberta para a produção das VPONs. Só que nós viemos do mesmo caldo social, mesológico, Zeitgeist, tudo, da ciência que está posta. Então, nós vamos ter as mesmas vieses. Os mesmos vieses, os mesmos desafios. E se, na ciência, de uma forma geral, há uma certa coerção de pensamento e uma certa limitação para acolher ideias disruptivas, é natural que nós, em algum percentual, enquanto conscienciologia, também tenhamos esse nível de coerção. E isso é do humano, né, de um contexto coletivo, social, somos seres sociais, né? E eu acho que é muito interessante para a gente, ao mesmo tempo, estar muito exercitar está aberto, mas não romantizar a nossa própria ciência, achar que nós somos super bacanas e toda ideia nova e realmente original e melhor, nós vamos ir lá e abraçar o pesquisador e dar os parabéns. Eu estou fazendo aqui um certo histrionismo, porque eu acho que é isso que a gente gostaria que fosse. É para isso que a gente trabalha, para ter uma ciência, romântico. De fato, ciência. Mas nós não somos o cientista que, de fato, faz essa ciência ainda, penso eu. A ciência é fria, né? Isso que é importante a gente destacar, né? O processo científico. Rosa, você quer complementar com alguma coisa? Você está aí caladinha. Microfone para a Rosa ali. Eu não ia falar, não, mas já que você me provocou. É que eu acho essa questão bem complexa, né, e bem interessante, assim, sobre essa
desse avançar da conscienciologia, que eu acho que é necessário. Só que, assim, não é que para ficar presa numa ciência estagnada, mas para não ter também contradições internas da ciência. Então, o que eu penso que é a premissa mais importante? Quando a pessoa vai colocar uma coisa nova, e aqui eu não estou falando assim direto com ninguém que falou nada, não, porque eu estou chegando até agora. Mas, assim, quando a pessoa vai colocar uma coisa nova, a pessoa, se é um cientista, seja da ciência convencional, seja da conscienciologia, há de primeiro dar uma olhada na teoria como um todo, né, para ver se não tem uma coisa posta ao contrário, ou se está chocando com aquilo. Ou repetindo, né? Ou repetindo, falando a mesma coisa de uma outra maneira, achando que está furando o céu. Porque a gente, não, assim, quanto mais eu leio a conscienciologia, mais eu sei que eu não sei. Entendeu? A gente tem muita informação, é muita informação. Então, eu acho que precisa da gente estudar mais. E eu fico sempre ecoando na minha cabeça uma coisa que o professor Valdo orientou a gente, que na época da enciclopédia, a gente não deixar, como é que ele falou? Que fique que a pessoa de fora ache que isso aqui é uma... Ele usou uma expressão que agora eu não estou usando, não sei se é passar vergonha, não é isso o fato, de achar que tá uma coisa assim jogada de qualquer maneira, entendeu? Então, assim, eu acho que tem, que na minha opinião... Rigor. Mas ele falou uma outra palavra mais pesada, assim, sabe? Tipo passar vergonha, ou ser ridicularizado. Para não deixar a conscienciologia ser ridicularizada. Aí eu vou dizer o que eu entendi com isso. É exatamente isso. É uma pessoa colocar um dado novo, né, achando que está furando o céu, e aquilo às vezes está falando o contrário do que uma outra pessoa falou. Pode falar o contrário? Claro que pode, mas aí tem que arrazoar que está falando o contrário e por quê. Entendeu? O próprio professor Valdo, com aquela questão do paracérebro, ele faz isso. Ele coloca no DAC um parágrafo que explica uma coisa que ele falava antes. Explica assim, avança numa coisa que ele falava antes, de uma maneira, e ele avança no DAC. Então, assim, ele mesmo fez isso, ampliou o conhecimento. Só que tem que... Ele pegou lá e fez um contínuo, entendeu? Fez e outras horas ele rompe mesmo e fala uma outra questão. Então, assim, não é que a ciência tem que ficar parada, mas ela, pelo menos, tem que ir minimamente consistente, entendeu? E se você vai falar sobre alguma coisa que já está posta, mesmo que tenha sido do professor Valdo, não tem problema. Verdade relativa de ponta, mas aí tem que arrazoar, tem que... Sabe? E não é arrazoar com o método da ciência convencional, que às vezes eu vejo as pessoas fazendo confusão, tipo fazer estatística, fazer aqueles métodos convencionais, porque para mim isso não funciona, para a conscienciologia, ou pelo menos não funciona assim a rigor, né? Entendeu? Um só experimento pode acabar com toda uma afirmação já colocada, um conceito já colocado. Eu entendo isso. Só que aí tem que argumentar por quê. Entendeu? É para ter um contínuo, para não deixar a pessoa... O que eu vejo muito aqui é a pessoa querendo reinventar a roda, sabe? Falando uma coisa como se fosse uma novidade muito grande, como se fosse um averpão muito grande. Se você for olhar o corpus de conhecimento da conscienciologia, aquilo ali já está posto. Entendeu? E eu peguei um pedacinho da fala do César, né, falando da UFX. Então, assim, a gente estuda muito pouco. Então, se a gente se preocupar de estudar mais, a gente vai chegar nessa gradação, nessas questões, entendeu? Porque esse método da circularidade é um método muito, muito intrigante, porque uma hora fala uma coisa, daqui a pouco ele fala uma coisa um pouquinho mais avançada, Você tem que percorrer o conceito. É isso que eu acho, assim, sabe? E o pesquisador independente, eu acho que é isso. Ele está trabalhando com conscienciologia, tem que alçar novas verdades relativas de ponta para ele,
Mas, assim, se ele quer contribuir com a Conscienciologia, não pode ter coisas contraditórias internas, inconsistentes internas. Embora o professor Waldo tenha uma frase que eu acho ótima, que ele fala, a rigor, você pode considerar a própria evolução como uma incoerência, porque você tem que ir mudando. Né? Então, assim, eu entendo tudo isso, né? Mas eu acho que tem uma coerência mínima aí para não deixar a gente passar vergonha, Exatamente. sabe? Hernani, você quer complementar? Oi? O Hernani lá atrás. Eu penso também que a gente precisa colocar essa questão, principalmente esse aspecto da Verpom, e a gente distinguir o que é. Porque, assim, essa fase que nós estamos agora, porque a gente se alimentou muito das Verpons. É claro que nós também temos as nossas pesquisas, as nossas Verpons, mas o corpus de conhecimento principal da Conscienciologia são as Verpons que o próprio professor Waldo trouxe e que a gente assimilou, reinterpretou, mas tem um limite, né? Então, nós estamos numa fase que nós estamos também aprofundando a própria deglutição dessas Verpons, né? Nós temos uma quantidade de conhecimento muito grande ainda para ser rediscutida, né? Então, tem muita coisa que, às vezes, a gente está revendo algumas posições, mas que, na verdade, não é uma condição disruptiva no sentido de mexer no paradigma consciencial. Talvez seja disruptiva no senso comum nosso, que a gente interpretava de uma maneira e agora a gente está caindo mais as fichas, então a gente está reinterpretando aquilo que já estava colocado, né? Às vezes o próprio professor Waldo fazia isso com a gente tinha um entendimento de alguma coisa, de repente ele trazia uma novidade, a gente tinha que rever aquele conceito. Esses exemplos que o César trouxe é o caso, né? Por exemplo, a ideia de OFIEX, né? Então, quando a gente começa a debater o conceito de OFIEX, o que acontece? O conceito foi trazido pelo professor Waldo. Para nós, era um conceito teórico, porque a gente não tinha vivência da OFIEX, tinha teoria, né? Aí as pessoas começam a chegar na desperdicidade, começam a aprofundar, ampliar a TENEPS e começam a vislumbrar o FIEX na prática. Então, as pessoas vão começar a refazer essas interpretações. E aí ela fala, aquilo que o professor Waldo falava, então é diferente. Uma coisa era a teoria, agora eu estou vivendo a prática. Então, nós ainda temos um período aí de começar a ter vivência teática para que o paradigma consciencial seja mais claro para nós. Então, tem um gap aí da teoria do paradigma consciencial e a nossa vivência teática do paradigma consciencial. Enquanto a gente está nesse gap, nós vamos estar aqui, né, debatendo, mudando, batendo cabeça para ampliar isso. Então, nós temos que ter essa consciência disso. Isso não é disruptivo ainda. Disruptivo vai ser no momento que a gente chegar e falar assim, não, o professor Waldo, nesse aspecto, ele estava errado. Tem uma abordagem mais avançada, né? E ele mesmo falou isso, se vocês não fizerem isso, eu volto e faço, né? Porque isso vai ser necessário em algum momento. Se a gente for capaz de fazer, ótimo. Se a gente não for capaz de fazer, vai vir gente melhor do que a gente para fazer isso. Mas em algum momento, tudo isso vai ser refutado, tudo isso vai ser ampliado, né? Mas nós não estamos ainda, talvez, nesse momento. Nós estamos no momento ainda de assimilar esses conhecimentos e viver a teática disso. Agora, acho muito importante isso que a Rosa estava falando também, porque às vezes a pessoa confunde você refutar com você fazer, vamos dizer, o arrefecimento daquela Verpom, ou você fazer o negocinho, né? No sentido de baratear. Ou de tentar arranjar uma interpretação que dá margem para a zona de conforto, né? Que isso também acontece, né? Que aí a gente vê, às vezes, certos conceitos que começam a
né? Por exemplo, tem lá a teoria da Invex. Aí chega um e fala, não, mas não é bem assim. Pode casar sim, pode ter filho sim. Né? Então, quer dizer, a pessoa já... Não vamos ser radical. Estão sendo muito radicais. O próprio Valdo deixa uma margem para isso. Então, aí é outro caso. Então, agora, paciência, nós vamos ter que ficar debatendo aqui entre nós mesmos. É o processo de vivência do paradigma consciencial. Né? Aí na folha, eu queria só colocar ali, complementando o que o Hernani falou, aí na segunda página ele coloca assim, no item autoexperiência. Segundo o princípio da descrença, a experiência confirmada por evidência ou vivência pessoal da consciência pesquisadora independente é de muito mais valor do que qualquer volume de ilustração retirada das páginas da história, por melhor autenticada que seja. Como sempre insisto, mais vale 1 grama de autoexperiência irretocável do que 1 quilo de teoria. Isso que você trouxe e que o Hernani eu trouxe comentou, desde o início. Sabe uma Verpom, por exemplo, que eu acho que não é que ela é banalizada, mas assim, se a pessoa fosse vivenciar aquela Verpom, só isso é quase meia vida. Holossoma. Gente, holossoma. Você aprende isso lá na época lá dos primórdios, era o P1. Aí eu pergunto, eu conheço o meu psicossoma? Eu conheço o meu energossoma? Já apalpei o meu cordão de prata? Entende? E eu acho que isso tem uma relação séria, porque às vezes eu quero pensar uma Verpom lá e não sei o que e tal, e algumas vivências básicas eu não tenho. Então, é complexo isso, né? Isso é a pesquisa independente. O princípio da descrença. Quer dizer, tá lá dizendo que o cordão de prata é assim, mas eu preciso ir lá conferir, né? Isso é um troço projeciológico, né? Eu preciso dar uma aparpada no cordão de prata para ver se é isso mesmo, né? Porque senão vai ser crença. Ok, alguém falou que é assim. Mas é mesmo? Será que é mesmo? Quer dizer, a projeciologia ela ajuda no princípio da descrença, à medida em que você precisa experimentar. Para você. A autocrítica, os atributos conscienciais, às vezes a pessoa acha que tem, né? Vocês já viram isso? Às vezes acha que está ali arrasando e tal, mas como é que você prova o processo da autocrítica? O cara às vezes vai achar que ele é o mais autocrítico que tem. Então existe o debate, tem níveis de debate. Então você tem o debate no sentido da hermenêutica, da reinterpretação dos conceitos. Beleza, faz parte da teoria da conscienciologia, da holofilosofia da conscienciologia, né? E esse campo de debate existe, mas ele é teórico. Agora, existe também o âmbito da experimentologia conscienciológica, né? Que ela é baseada na experiência pessoal, mas essa experiência pessoal ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser comunicada de uma maneira que você precisa tornar o parafato fato. O professor Valdo falava isso. Eu fiz os meus parafatos se tornarem fatos, através da explicitação, da lógica, da racionalidade, né? E nós vamos ter que fazer isso, a gente vai ter que confrontar ideias e vamos ter que confrontar vivências, experiências, para a gente poder fazer isso. Então, isso é outro tipo de debate. Eu falo, não, como é que você viu o cordão de prata? Não, eu vi assim. Não, mas o meu foi diferente, eu sentia, tinha uma pulsação, ele não era tão prateado, era meio azulado. Então, cada um vai ter a sua experiência, aí você vai discutir no nível da experiência. Agora, para isso, a gente precisa melhorar nosso parapsiquismo, a gente tem que ter vivência prática. Né? Aí é que entra esses princípios basilares do paradigma consciencial, que coloca a gente numa certa distância da ciência convencional. Não é admitir ou não a multidimensionalidade, mas é vivenciar ou não a multidimensionalidade. Porque isso, desde o século XIX, eles admitiam que tinha espírito, que tinha fenômeno paranormal,
mas eles não iam para a vivência. Eles não iam para a autoexperimentação. Às vezes nem admitiam a possibilidade de ter a vivência direta da multidimensionalidade. Você quer ver um troço legal do que você está dizendo aí? Por exemplo, a percepção do pensene. Olha só, outra coisa básica, né? Mas você perceber um pensene. Você fica o tempo todo pensando, né? De repente você percebe, quer dizer, isso foi uma experiência pessoal que eu já tive, né? Mas assim, nunca tinha pensado nisso. E é uma coisa muito básica, muito óbvia. A gente vive falando de pensene, o povo fica pensando um monte de coisa e tal, mas espera, pensamento, sentimento e energia. Você vai pesquisar o seu pensene. No mínimo, você tem algum tipo de autocrítica, porque você pode estar num pensamento, numa onda ideológica, que você está imiscuído naquele processo, então você não consegue separar o joio do trigo, né? Então, assim, são um outro exemplo que eu acho importante de trazer assim, para ver. Às vezes, conceitos básicos nossos podem passar batido, entendeu? E é uma pena, né? Porque a pessoa acaba perdendo a oportunidade de fazer uma pesquisa mais profunda. Pessoal, qual que é o valor que vocês dão para esse debate, para essa temática? Vocês acham que isso é uma... Por que vocês acham que isso é importante, assim, para nós? Eu acho que isso é o cerne da própria evolução, porque ser um pesquisador independente é ser uma consciência independente. Ter a própria autoconsciência, trazer para si aquilo que poderia estar controlado pelo externo. Então, o mesmo desafio, a mesma liberdade que a gente quer produzir, oferecer à ciência para ela se desenvolver, então, e que a gente gostaria de ter como pesquisador independente, nós queremos oferecer às consciências para elas evoluírem. Então, até que ponto, quando existe... quando a gente olha a Verpom trazida por outro e rechaça, é porque quando eu também tenho Verpons sobre auto-Verpons, novas possíveis verdades sobre mim mesmo, eu também rechaço. Então, é a liberdade íntima que compõe um senso de liberdade coletivo que vai dizer o que é ou não permitido como novo dentro daquela ciência. Então, acho que isso, para mim, é o cerne. A independência do pesquisador, da ciência ou da consciência é a mesma. É uma questão só de como você distribui aqueles elementos, que são as consciências em si. Eu vou nessa linha do que a Fernanda trouxe, eu acho que é importante, e dentro da comunidade, a gente começar a exercitar mais isso. Expor mais o Labicom, expor mais a intraconsciencialidade, assumir como que a gente percebe essa teoria que está posta. Como que eu vivencio isso? Porque se a gente não fizer esse compartilhamento, a gente sempre vai partir da premissa de que o que está escrito eu sinto igual e percebo igual a todo mundo. E não é assim, porque o processo evolutivo ele é muito pessoal, muito singular. Então, se nós não trouxermos, começarmos a trazer mais esse debate, seja na Semana Paracientífica, seja na apresentação e defesa de verbetes, de artigos, participação, principalmente da refutação, né? Às vezes, até eu queria uma hora a gente poder debater essa questão das tertúlias, né? Porque, às vezes, a gente vem na tertúlia e você fica até constrangido. Se você for fazer uma refutação, você vai desestruturar a pessoa, o verbetógrafo que está ali fazendo uma defesa. Então, tem alguns temas que me parece que, antes de serem apresentados, o próprio grupo deveria fazer um exercício de debater, de construir, se certificar que aquela Verpom ou que aquela temática está bem estruturada, né, para o pesquisador, para que ele se sinta confiante na defesa da sua argumentação. Como você falou, a questão da pensenidade. Todos nós temos noção do que é, para nós, a pensenidade? Como que é a minha pensenidade nesse momento? Eu estou fazendo essa argumentação. Como que está o meu aspecto emocional? Como que estão as minhas energias? Isso é a vivência do paradigma.
Se a gente não tiver essa liberdade entre nós, como a Fernanda falou, que, querendo ou não, existe uma necessidade de reconhecimento, isso faz com que muitos de nós fiquem encruados. Aí, né, fica evitando determinadas confrontações, porque o que vão achar? Né? Então, assim, eu fiquei aqui, enquanto estavam debatendo, eu fiquei pensando, eu considero que eu tenho um trafor, que é a tecnicidade. Entretanto, qual o meu nível de cientificidade? É uma coisa que eu agora estou aqui, né, com isso incomodando. Por quê? Porque eu vejo que me falta a parte do conhecimento, às vezes, intelectivo, né? Da erudição para fazer uma fundamentação. Pô, mas eu tenho vivência, então eu vou pôr minha vivência, vocês vão meter a boca, né? Ó, você tá falando dessa vivência, mas você não conhece essa teoria, você não está fundamentada, qual é a sua metodologia? Então, acho que a gente tem que criar um ambiente que seja mais acolhedor, para que cada pesquisador exercite essa autonomia de expor a sua intraconsciencialidade sem ele se sentir linchado ou rechaçado. Aí nós vamos conseguir caminhar um pouco mais. É interessante que eu estava pensando exatamente, falando em sinergia em Pensene, captando os pensenes aí da Poli, eu estava pensando exatamente sobre isso, né? A gente fala de disrupção. Disrupção é aquilo que é novo, que é inusitado, você ainda não tem sinapse formada a respeito daquilo. Então, sua compreensão ela é um pouco, às vezes, equivocada. E daí a importância de compartilhar as experiências. Porque eu fico pensando assim, do ponto de vista parapsíquico, quando você tem um extrapolacionismo, né? Trazendo um tema tipo holossoma, eu lembro de uma tertúlia, eu tive um extrapolacionismo parapsíquico, eu trouxe para o Valdo porque eu fiquei cheio de dúvida, né? E tem um trafó relacionado à telepatia, eu falei, poxa, é uma coisa que é inusitada para mim. Como é que eu vou saber se aquilo não é elucubração, se não é fantasia minha? Eu tenho que perguntar para as outras pessoas, eu tenho que dividir com elas, eu tenho que me expor. E essa exposição, às vezes, pode, por uma série de paradigmas da própria pessoa, medos, receios, vaidade, evita, às vezes, que ela até assista, né? Porque tem uma pessoa que tem uma experiência semelhante, e aí você começa a compartilhar aquelas ideias, né? Eu lembro de ter perguntado sobre o estado vibracional. E uma das perguntas era assim, bom, tem muita coisa sobre EV que a gente ainda não sabe e que você não publicou porque não tem massa crítica para compreender. Ele só respondeu sim. Então, aquilo para mim foi acachapante, porque assim, a gente não compreende a nossa própria manifestação, os efeitos disso no holossoma. Então, quando você tem um extrapolacionismo, você tem uma disrupção sobre uma ideia, é interessante compartilhar, porque aquilo é inusitado para você. Você não tem sinapse consolidada a respeito daquilo para até compreender o próprio fenômeno. À medida que você vai adquirindo mais informação, mais experiência, mais conhecimento, você começa a usar aquilo de forma consciente. Então, por exemplo, eu tenho tais percepções, eu sei que isso significa tal coisa, para mim, como o número 11 lá, que o Valdo falava. Então, ele às vezes só viu o número, tinha uma sensação, ele falou muitas vezes isso aqui, né? Então, eu acho que a gente começar a criar um arcabouço aí de conhecimento e fundamentar aquelas nossas ideias ainda não consolidadas, em função dessas experiências, né, compartilhadas. Quando você junta uma experiência com outra, o estado vibracional comigo é assim. Não, mas já comigo já tem tal sensação, isso mexe comigo de tal forma. É importante, porque aí a gente realmente vai ainda aprendendo, né, sobre aquele conhecimento que já existe, mas que ainda é muito teórico. Eu depois desse extrapolacionismo, eu vi que alguns aspectos do estado vibracional ainda, para mim, estão distantes de compreender, entendeu? E com confirmação até do Valdo, né? Então, assim, a gente precisa evoluir, amadurecer, para compreender a nossa própria manifestação, né? Então, a figura que eu sou hoje, a consciência que eu sou hoje, é muito diferente, muito mais madura, eu pelo menos imagino que seja, do que há 20 anos atrás, né? Então, a gama de conhecimento que eu adquiri, as experiências que eu tive, do ponto de vista parapsíquico, das conversas com os amigos, né, das participações na tertúlia, isso faz a gente mudar, né, se você quer de fato. Então, é a formação do conhecimento assim. Eu acho que o grande desafio do ponto de vista da Conscienciologia, que estava falando, o Hernande e a Rosa, é exatamente isso. Como é que você vai provar uma percepção que você teve? Né? Como é que você vai até dividir isso? Né? Uma das coisas que eu tenho grande dificuldade de escrita, inclusive, é nisso. Eu falei, poxa, eu tenho essa ideia, mas será que não é inventar a roda? Né? Será que
de fato é algo que vá assistir alguém, isso é uma coisa que eu penso. Vai ser assistencial, eu acho que aí também faz uma grande diferença dentro daquilo que a gente propõe enquanto ciência, né? Isso vai ajudar alguém, vai agregar valor, é uma coisa que eu acho que é importante se pensar também. Legal, isso você trouxe do medo, né, do orgulho, de você expor a sua ideia e tal. Isso às vezes ajuda a suplantar aquela ideia de acolhimento. Às vezes a pessoa acha que não está sendo acolhida e, na verdade, ela está com medo de expor o pensamento dela. Isso pode acontecer. Sabendo que também existem ambientes que não são muito acolhedores, né? Posso dar uma palavrinha, Eduardo, também? Eu estava atento na sua fala, me pareceu bem convergente com a fala da Poliana, não é? E eu perguntaria para vocês o seguinte: se vocês acham que uma atividade da CCCI, onde tenha um professor de conscienciologia, se isso já não seria assim esperado que ocorresse ali, né? Aí você pode pensar, não sei, o professor de conscienciologia talvez esteja dando uma aula e ali ele não vai estar pronto, talvez, para acolher. Mas que ocorresse o quê? Não entendi. Que ocorresse o quê? Alguma experiência parapsíquica em que a pessoa necessita de um acolhimento, de ela falar o que está acontecendo, receber um feedback. Não é disso que vocês estavam falando? É isso, né? Imagina que você tem uma experiência compartilhamento de parapsíquica. experiência. Eu já passei por isso. Logo que eu cheguei nas minhas primeiras palestras com o professor Valdo, eu chegava para ele e perguntava: professor Valdo, isso aqui é estado vibracional? Comigo. Então, eu sei que isso faz parte assim, do nosso caminho de autoafirmação, de autoconhecimento, poder conversar com alguém, poder confirmar uma experiência. Eu tive muitas oportunidades assim. Aí, eu ouvindo a Poliana, o que estava me ocorrendo era: isso não acontece na CCCI? É necessário criar algo mais na CCCI? Ou o contato com um professor de conscienciologia já não seria um caminho bom? Ou, agora eu vou subir um pouquinho, uma atividade onde tem um EPICOM, e você com o EPICOM, na relação parapedagógica, não seria adequado? Ou a gente tem que criar algo novo para isso? Vocês entendem? Não, eu acho que a gente tem que estimular a participação nos ambientes que já existem. Certo. Acho que a gente já tem bastante ambiente com essa estrutura. Sim. Mas a gente precisa estimular, porque muitos voluntários, a gente percebe isso, até pela docência mesmo, né? Ele não se coloca, ele não coloca a experiência dele, porque ele acha, nossa, esse professor é super experiente, eu não vou falar isso daí, que vai ser ridícula essa pergunta, né? Eu estava olhando ali a escala evolutiva, né? Quantos de nós ousa se colocar em condições um pouco mais avançadas e falar isso publicamente? Por quê? Porque ela vai ser rechaçada. Existe uma coisa, o fulano falou que ele é EPICOM, falou que ele é disperso. Imagina, viu aquela situação? Pô, mas aquilo interessa a ele. E interessa a todos nós em observar o outro. Pô, o cara teve coragem de se posicionar em relação à sua consciencialidade. Então, a gente sabe que existem vários tipos de epicentrismo consciencial lúcido, vários tipos de desperticidade. Então, é interessante a gente observar o quanto a pessoa sustenta ou não. Aquilo não é estanque, existe gradação. Quem que aqui fala? Se fala muito pouco de iscagem lúcida, eu acho, mas tem ali uma classificação de isca não lúcida. Pô, e por que está ali classificado? Para a gente pensar a respeito. Só que eu percebo que as pessoas têm uma certa inibição, talvez porque dentro de alguns ambientes ela tem que ter assim um nível de não diria de sofisticação para palavras, né? Tem que usar ali todo um vocabulário tal, que talvez esteja relacionada à visão mais academicista da ciência, não sei. Isso entra naquela questão, quando Entende? Não adianta. Quando a pessoa se define numa determinada condição e ela é aquilo mesmo, pronto. O tempo vai mostrar que a pessoa é aquilo que ela se posicionou, entende? Eu acho que a questão não é nem provar ou não, porque só interessa a própria consciência, entende? Mas ela se sentir confortável.
Eu ia comentar... Pessoal, vamos só fazer uma pausa aqui agora. César, você quer subir para lá já? Lançamento? Nós vamos fazer o nosso comercial e logo em seguida vamos fazer o lançamento do livro do professor César aqui, Conscienciologia, breve introdução à ciência da consciência. Pessoal, amanhã é dia 23 de junho, nós teremos o tema Equipexologia, da especialidade Equipexologia, com a professora e pesquisadora Mabel Teles, a tertúlia matinal. Eu queria chamar a atenção desse pessoal que está aqui no ar, no nosso curso Mega GESCOM, aos autores da Conscienciologia, autores publicados, viu, Karina? E autores que não são da Conscienciologia estão convidados a participar para o primeiro curso para autores, curso de Mega GESCOM. Como chegar na Mega GESCOM? Curso de 4 módulos que começa em agosto. A 6ª semana paracientífica, a gente foi citado aqui no debate, né? Interassistência por meio do Holopensene científico. Então, são vários pesquisadores, vai de segunda a domingo, então é uma semana inteira aqui de pesquisas paracientíficas. O segundo encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, que acontece de 17 a 18 de agosto, no campus CAEC, Grupo Revezamentologia Neoenciclopédica. Muito bem, então também vários pesquisadores, professores, enciclopedistas, falando sobre as experiências da Enciclopédia da Conscienciologia. A 6ª imersão em Conscienciometria, que acontece de 5 a 7 de julho de 2019, né, no próximo mês, vai ser no hotel. Não, parece que é no hotel, aqui, acho que não fala. Mas, enfim, imersão em Conscienciometria, 5 a 7 de julho. 7ª semana da Paradireitologia e o 11º Fórum da Paradireitologia, de 5 a 11 de agosto, com a temática Universalismo. 4ª reciclagem da Pensanidade Religiosa, em agosto, de 24 a 25 de agosto. Vários professores aqui falando sobre o tema. E as inscrições, o curso é da ACIP, né? Inscrições na ACIP. A IEC e Juriscom os convidam para o evento Projeções Assistenciais com a professora Marilza Andrade, abordando a temática do livro dela, né, bem interessante aqui, dia 6 de julho, das 8h30 às 18h30, na sala da IEC. Efeitos das interações energéticas, um curso com a professora Adriana Lopes, de 6 a 7 de julho, promovido pela ACIP, vai ser aqui em Foz do Iguaçu, inscrições na ACIP. O acoplamentário, o próximo, que vai ser sobre mental-somatologia aplicada, de 12 a 14 de julho, com os EPCONs Yara Suassuna, Rui Bueno e Luiz Gonçalves. O curso Imersão Progessioterápica, que acontece na OIC, de 30 a 31 de agosto e 1º de setembro, já aqui, né, são 13 anos de edição do curso, todos estão convidados. O curso Lucidez Retrocognitiva, de 24 a 26 de agosto, com o professor Pedro Fernandes, falando aqui sobre memória e holomemória, um curso de campo voltado para o processo retrocognitivo. O curso ECP3, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 3, com o professor Leonardo Firmato, de 24 a 26 de janeiro de 2020, lá em Domingos Martins, a Pedra Azul, um evento da Araci. O curso O Valor Consciencial do Trabalho, com a professora Neide Lázaro, um curso da ACIP, que acontece no dia 29 de junho, legal o tema, né, sobre trabalho, o valor consciencial do trabalho. Imersão em autopesquisa parapsíquica, uma sequência aqui de acoplamentários, né, dentro do acoplamentário, que acontece em agosto, são 4 módulos, agosto, setembro, outubro e dezembro, começando no dia 3 e 4 de agosto, com vários aqui professores EPCONs do curso. Agora, em inglês, né, o Existential Balance é um balanço existencial que vai acontecer especialmente em inglês, dias 17 e 18 de agosto, sábado e domingo, com vários professores aqui, promovido pela Apex. Então, legal, um balanço existencial em inglês diferente. 13ª semana da Sinvex, que acontece de 11 a 21 de julho de 2019, com o tema Grupalidade Evolutiva. Então, muito interessante aqui a semana inteira sobre
processos da Sinvex, da inversão existencial. Fundamentos da Conscienciologia, o próximo curso, 24 de agosto de 2019. Eu estou vendo que tem gente de primeira vez aqui no círculo. Quem quiser saber um pouco mais sobre Conscienciologia, próxima turma, 24 de agosto. Escola de Parapsiquismo, desse ano, começa dia 1º de julho de 2019. São vários temas sobre o parapsiquismo, vários professores aprofundando a temática do parapsiquismo de uma maneira bem didática, nos mínimos detalhes. Curso Campo Interassistencial Paracirúrgico, com a professora Miriam Sanches, que vai acontecer aqui no Hotel Mabu, no dia 24 e 25 de agosto. As inscrições com desconto aqui até 30 de junho, então o curso vai ser em agosto, 24 e 25. Atividade do professor Moacir Gonçalves, que é o Megacons Debatódromo da Paracerebrologia, que acontece todas as sextas-feiras, das 9 às 10h15. Desculpa, das 9 às 10h45. A OIC oferece os atendimentos consciencioterápicos, intensivo de final de semana, intensivos durante a semana, atendimentos regulares e o atendimento pontual com demanda única. O léxico de ortopensatas, finalizando aqui a venda antecipada, mas ainda a pessoa pode ajudar, R$ 290 vendas na epígrafe. E para finalizar nossos comerciais aqui, a divulgação do nosso Jornal da Cognópolis, quem não conhece, está trazendo aqui na capa praticamente a diáspora, né? Os vários professores viajando pelo mundo e divulgando a Conscienciologia. Bom, vamos passar agora aqui para o nosso lançamento. Bom dia a todos. É com prazer que nós, da Editares, estamos lançando mais um livro aqui do nosso já autor, César Cordioli. César Cordioli, ele é nascido em Florianópolis e ele é empresário, advogado, formado em administração de empresas, engenharia de produção mecânica e bacharel em direito, e pós-graduado com mestrado em Direito Constitucional. Voluntário da Conscienciologia desde fevereiro de 1988. É docente em Conscienciologia desde maio de 1994. E tenepsista desde junho de 2005. Participou da fundação de diversas instituições conscienciocêntricas, fundador da Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia, AIEC, onde exerce o cargo de presidente desde sua criação. Antes de passar a palavra ao nosso autor, eu queria ler para vocês uma questão aqui, que é a primeira parte do prefácio que foi escrito aqui por duas professoras, a professora Lilian e a Denise, e que me chamou bastante atenção na hora que nós estávamos aí debatendo a questão, né, do nosso debate do Círculo Mental Somático hoje, que é o pesquisador independente. Então, diz assim: interassistencialidade grafopensênica. Decodificar a linguagem científica a fim de universalizá-la é exercício de interassistencialidade premente e constitui-se em nobre tarefa ateniente a quem vê o mundo considerando diferentes matizes e patamares evolutivos. Eu penso que esse livro aqui tem muito a ver com esse parágrafo, tá? E ninguém melhor para falar sobre isso, o nosso autor, o professor César Cordioli. Pessoal, bom dia a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, e a presença de todos aí. Esse pequeno livro, que na verdade tecnicamente nem seria um livro, é mais um opúsculo, né? Ele tem aí 76 páginas, e não chega a ter 100 páginas. Qual é a origem dele? A origem dele é que durante mais de década a gente deu aulas pelo IPC, e eu contabilizei mais de 5.000 alunos
Depois disso eu parei de contar. Mas durante esse tempo que a gente ficou aí, e durante esses 30 anos de Conscienciologia, sempre é muito comum, às vezes, aquele aluno que está tendo contato uma primeira vez com as ideias, perguntar assim, escuta, professor, essas ideias aí que estão sendo colocadas né, sobre paradigma consciencial, sobre o holossoma, né, que são os vários corpos, sobre as várias dimensões, sobre a serialidade existencial, tem algum livro que tivesse um resumo disso, para a gente poder levar, estudar, ler? E sempre me incomodou o fato de que a gente nunca tinha um livro, de fato, com um resumo de uma palestra tradicional do IPC, de Introdução à Projeciologia e Conscienciologia. Você sempre tinha que dizer, tem aqui o que é a Conscienciologia, que a gente sabe que é um resumo dos 700 experimentos, mas não é bem uma síntese da palestra tradicional, não tem imagem, não tem... né? Ou então você dizia, tem aqui o Nossa Evolução, que é uma obra introdutória. Ou então, se você fosse mais arrojado e quisesse dar um ataque cardíaco na pessoa, você dizia, tem aqui o Projeciologia, esse livrinho aqui você pode levar. E a pessoa já se assustava, né? Então, o fato é que a gente fez uma conversão dessa palestra introdutória nesse mini-livro, né? Esse livro introdutório. Ele tem aqui umas 20 ilustrações do professor Pedro Marcelino. A gente convidou ele para estar aqui, ele explicou que ele tinha que dar aula hoje de manhã e que a princípio era muito difícil ele vir, que era praticamente insubstituível, essa aula que ele tinha que dar sobre desenho lá para uma turma. Mas ele agradeceu demais, né, o convite e eu queria fazer esse registro aqui, esse agradecimento a ele também, como também as professoras Lilian Zolei e a Denise Paro, que fizeram um prefácio muito bacana aqui, né? Mas o fato, então, é que essa obra ela é uma obra introdutória que eu entendo que é para ser vendida, como se fala coloquialmente, de balaio, né? É interessante que ontem, quando eu fui buscar lá os 5% da edição na Editares, que são 75 exemplares, o nosso amigo Leonardo estava comentando, que é hoje o responsável lá da Editares, dessa parte, né, de distribuição de livro. Ele estava falando que, César, essa tua obra que está vendendo feito água. E é natural, porque assim, uma caixa do Calepino tem 4 exemplares. Uma caixa desse livrinho aqui tem 96. Então, a unidade lá, né, São Paulo pede uma caixa, ela já levou 100 exemplares. Se São Paulo pede uma caixa, Curitiba leva uma caixa, Rio de Janeiro leva uma caixa, e está tendo, né, uma sincronicidade, que é o evento do IPC aqui. O fato é que você dando 7 caixas, você já esgotou metade da edição e você não tinha nem lançado a obra ainda. Mas assim, gente, o que eu posso falar eu acho que essa obra aqui é uma obra muito séria, e ela tem a possibilidade de dar uma colheita intermissiva muito grande, é assim que eu vejo, porque a responsabilidade de você fazer um primeiro contato, de fazer um desassédio inicial, ela é muito, muito séria. Então, eu entendo que essa obra aqui ela vai acessar muita gente de primeira vez, e quem sabe até a gente mesmo em outras vidas, né? Tomara que essa obra a gente consiga traduzir aí para outras línguas, e quem sabe a gente consiga divulgar bem, né? E eu queria incentivar as pessoas também. Às vezes a pessoa ela tem a ideia de fazer um grande livro já de pegada, e o professor Waldo sempre falava que a gente tinha que tentar começar com algo mais simples, né? Esse livro aqui, gente, ele demorou 10 horas para ser escrito, só para vocês terem uma ideia. Foi 3 manhãs. Uma manhã 3 horas, outra manhã 3 horas e uma manhã 4 horas. Então, em 10 horas, a gente escreveu uma coisa que incomodava a gente já há décadas, né? E eu acho que, da mesma forma que... Eu sempre ouvi falar naquela coleção Primeiros Passos, né, que o pessoal queria fazer, da Conscienciologia, eu chamava de Primeiros Cons, né? E eu vi que, ao longo desse tempo, muita gente disse, vamos escrever o que é Pensene, o que é BNG, o que é isso, o que é aquilo. Até hoje, na prática, a gente não viu, mas o fato é que eu acho que isso aqui incentiva outras pessoas a desmistificar um pouco essa questão da obra, né? No sentido de que a pessoa, se ela quiser, ela senta a bunda na cadeira e escreve ali um pouquinho, e ela consegue fazer uma obra introdutória que pode ser extremamente assistencial, tá? Eu sei que para algumas pessoas, talvez a pessoa diga assim, é uma ideia básica demais, mas a gente não pode desconsiderar os efeitos que essas supostas ideias básicas
pode ter na pensenidade, né, de qualquer pessoa. Ou vamos lembrar a gente, há 10, 20, 30 anos atrás, quando a gente teve contato com essas ideias básicas, o que representou para a gente. Tá certo? No mais, gente, eu só gostaria de agradecer, né, demais a acolhida aí da obra. Acho que tem tudo para ela ser uma obra bastante vendida, distribuída. Quando alguém perguntar para você assim, escuta, o que é conscienciologia? Aí você pode já chegar e dizer, ó, se quiser um livrinho que não vai assustar, está aqui, fininho, né, e entregar para a pessoa. Acho que a síntese é essa. Eu vou estar ali depois, quem quiser pegar alguma assinatura nesse ou no Calepino, né? E vamos adiante. A gente tem bastante obra aí. Ontem eu finalizei a minha 13ª obra, o Código Existencial do Intermissivista Lúcido, com mais de 400 páginas. Eu vou apresentar amanhã no Calepino e a nossa produção está bem intensa aí, né? Então, eu quero dizer para vocês. Ao mesmo tempo que essa obra me parece um pouco perdida no espaço, tipo uma coisa que eu fiz há 2 anos e pouco lá atrás, já correu muita água embaixo da ponte, é um desafio constante, né? Você sempre tem tema para escrever, tudo mais. Então, meu muito obrigado, e é isso aí, voltamos a palavra para editais. Ok. Agradecemos ao professor César. Esperamos as próximas, né? Será um prazer estar aqui divulgando, fazendo o lançamento. Agora eu volto para você. Pessoal, vamos ver como é que ficou aqui os nossos números. Nós tivemos 15 autores, 46 autorandos, no total de 51 pessoas. E aqui, nossos telecirculistas, nós batemos 81 pessoas assistindo. Então, a gente está rompendo fronteiras, né? Obrigado pela participação de todos e até o sábado que vem.